Irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 13 de setembro, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja também celebra São João Crisóstomo. E neste mês de setembro, mês da palavra, mês da Bíblia, estamos iniciando aí o nosso mês, ainda é início do mês, né? 13 de setembro. Se você ainda não teve a graça de meditar a palavra de Deus diariamente, de ser fiel à Lex Divina, ainda dá tempo de recomeçar. E aproveitando que a igreja nos convida nesse mês a guardarmos a sua palavra, a meditarmos, mas sobretudo a anunciarmos a sua palavra. Então, no início do mês eu tinha anunciado, se você tem acompanhado a Lex Divina, o desafio de oferecer a palavra de Deus, a Bíblia, a alguém que não tem, que não conhece, que não tem condições, que não tem oportunidade. Então, você tem o convite de ser esse anunciador, esse propagador da palavra de Deus, do Verbo, e também o compêndio da Lex Divina, oferecer esse método de oração que a igreja nos ensina, que é a meditação da palavra de Deus, juntamente com as leituras que a igreja nos oferece diariamente através da liturgia da nossa igreja. Então, eu deixo esse convite a você nesse início de mês a, primeiro, doar uma palavra de Deus, segundo, a divulgar esse link para que outras pessoas possam conhecer a meditação da sua palavra, possam debruçar da palavra de Deus. E a terceira, você ser fiel diariamente à Lex Divina, à meditação da sua palavra. A primeira leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. Mortificai, pois, os vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando viveis entre eles. Mas agora abandonai tudo isto: a ira, exaltação, maldade, blasfêmias, conversas indecentes. Não mintais uns aos outros. Vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Aí não há mais nem grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, São Paulo aqui faz uma exortação, à comunidade de Colosso. Primeiro, ele vai dizer, na verdade, ao longo de toda essa semana, a gente tem meditado a carta de São Paulo aos Colossenses. E a cada dia uma exortação e um convite a uma conversão e uma mudança. E ele começa o início da leitura dizendo: procurai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto e não da terra. Ele já faz um convite forte a dizer, sai das coisas da terra, das coisas mundanas, dos prazeres da carne, das paixões, e buscar as coisas do alto, que são as virtudes, as coisas santas, uma vida de santidade, de conversão, de castidade, uma mudança radical. E aí ele vai dizer, morrestes com Cristo, a vida do Cristo está escondida em Deus, somos convidados a isso. Mas aí ele vai fazer uma exortação forte. Mortificai, pois, os vossos membros terrenos. E ele vai exortar a uma conversão. Ele vai dizer: deixai a fornicação, a impureza, as paixões, os desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Então ele já começa fazendo exortação ao povo: se queres ver uma vida santa, se queres ver uma vida convertida, deixai todos esses pecados. E hoje você deve receber essa palavra como esse convite à conversão. Deixai a vossa vida de pecado. Deixai a vossa vida de impureza, as paixões desordenadas que nos afasta de Deus e que nos tira da sua graça e que nos leva a pecados diariamente. E ele vai dizer: tudo isso provoca a ira de Deus. Então, todas as vezes que você pensar em pecar e cair nessa lista de pecado que São Paulo vai nos dar, lembre que você provoca a ira de Deus contigo. Você fere o coração do Senhor e você se torna desobediente. Isso é São Paulo que exorta. Estas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando viveis entre eles. Aí ele volta de novo exortando.
Abandonai a ira, a exaltação, a maldade, as blasfêmias e as conversas indecentes. Então, São Paulo já sabia que no meio daquele povo havia já ali um espírito dentro do coração deles que desagradava ao Senhor. E aqui ele vai sair tanto do pecado, porque no início ele vai exortar essa conversão, mas também aquilo que ronda o nosso dia, né? Somos tentados a nos irarmos uns contra os outros, a carregar a maldade no nosso coração, a blasfemar, a murmurar contra o nosso irmão e as nossas conversas que são indecentes, que não são conversas que agradam a Deus. E aí ele vai dizer, não mintas uns aos outros. Então, o pecado da mentira. Então, São Paulo é que ele é muito firme com o povo. Ele vai dizer, tirai o homem velho da vossa vida e revestiste do homem novo segundo a imagem de Deus. Então, nesse dia, essa leitura é um convite à nossa conversão. O que adianta seguirmos ao Senhor, sermos fiéis à sua palavra, mas não vivermos verdadeiramente dentro de nós, carregarmos um espírito mentiroso do mundo, que diante do Senhor, da sua palavra, somos convidados a exortar uns aos outros, a viver com ato de santidade, mas interiormente há um pecado dentro de nós. Então, cuidado para não suscitarmos a ira de Deus conosco e não fazermos parte, da lista dos desobedientes, mas pedir ao Senhor a graça que Cristo seja tudo em todos, acima de tudo, o poder de Deus, Cristo possa reinar, a sua santidade, a sua fidelidade no nosso meio. Então, hoje também é um convite, certamente, a uma reflexão e a confissão, porque diante de todas essas leituras e toda essa lista de pecado e de exortação que São Paulo nos faz, acho que nada melhor do que sairmos dessa Lex Divina e procurarmos o sacerdote para nos confessarmos da lista de pecado que carregamos. Aqui ele dá alguns, mas tem tantos outros que não foi mencionado e que nós podemos todos os dias suscitar a ira de Deus sobre nós. O salmo de hoje é o Salmo 144. Vou te bendizer todos os dias e louvar teu nome para sempre e eternamente. Grande é o Senhor e muito louvável. É incalculável a sua grandeza. Que tuas obras todas te celebrem, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar tuas façanhas aos filhos de Adão e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é reino para os séculos todos e teu governo para gerações e gerações. Então, o salmista, o salmo é sempre esse movimento de louvor, de gratidão e de reconhecer a nossa conduta, a nossa vida. E ele começa dizendo que ele convida cada um de nós a bendizer ao Senhor, a louvar o seu nome para sempre e eternamente, a reconhecer que grande é a obra do Senhor e muito acima, é incalculável a sua grandeza. Então ele vai dizer que nós não podemos medir a grandeza de Deus para entrar na atitude de louvor. Já devemos louvar, porque é incalculável a grandeza do Senhor. É imensurável medir o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor cuida de cada um de nós. E ele nos convida a bendizer ao Senhor, a celebrar o seu nome e a anunciar as suas maravilhas. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Jesus, erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome com infâmia, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa. Pois, do mesmo modo, seus pais tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos vos bendizerem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Então, é um evangelho que começa falando da bem-aventurança e depois uma exortação. É uma continuação dessa primeira leitura de hoje. Primeiro, o Senhor vai dizer, bem-aventurado, e devemos pedir ao Senhor a graça de entrarmos nessa bem-aventurança do Senhor, mas também ele vai dizer, cuidado para não transformarmos o dom, a graça, e fazermos ela motivo de pecado para nós, porque depois ele vai dar toda uma exortação, ai de vós.
E hoje essa chamada: ai de vós que andais no mundo do pecado, que andais nas idolatrias e que não vives essa bem-aventurança desse coração pobre, humilde, que de tudo sabe receber do Senhor. Então, neste dia, nessa quarta-feira, que é dia de São José, também dia da intercessão pela providência, peçamos ao Senhor um coração pobre, puro e pequeno, e que Ele nos ajude a sairmos de tudo aquilo que nos afasta, que provoca a ira de Deus, e entremos, nessa graça de um coração simples, que se deixa ser transformado pela sua graça. Eu quero hoje também fazer um convite a você que está nos acompanhando e aqueles que são aqui da região do Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, mais próximo de nós, a participar no final do mês do Festival das Famílias do Rio de Janeiro, que acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, começando ali com a festa, dos Arcanjos de São Miguel e terminando ali com a Santa Terezinha. Então será um tempo de graça para reunir toda a nossa família. Teremos a presença do Bispo Auxiliar Dom Antônio Augusto, aqui da nossa arquidiocese, dentre outros pregadores que estarão conosco. Então você é convidado com toda a sua família a se reunir nesse final de semana para celebrarmos o seu nome, sermos evangelizados pela sua palavra de Deus, dia 30, dia de São Jerônimo, aquele que traduziu as Escrituras. Peçamos também a graça nesse festival de nos apaixonarmos cada vez mais pela palavra do Senhor. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.